Salve Moçambique! Esse país é nosso! 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 Não, mas tem que ser assim. Este país é nosso. Tá bem? Tá bom? Pode ser? Ok. Salve Moçambique! Esse país é nosso! Salve Moçambique! Esse país é nosso! Salve Moçambique! Esse país é nosso! Bom, espero que não entre aí o Montenegro e diga aqui é Portugal, não é ainda? Ok, olha, muito obrigado a todos pela presença. E o Denise aqui estava a fazer referência, porque para hoje vamos dar mais tempo a vocês, porque ele sabe que nós os dois partilhamos um defeito, que é o defeito de dizer que queremos fazer um resumo, mas esse resumo ser sempre uma coisa frustrada, né? Porque nunca conseguimos resumir nada. Então ele já está aqui a chamar-me a atenção, que olha, cuidado, hein? Aquele nosso defeito hoje não se pode manifestar. Então, olha, queria mais uma vez agradecer a vossa presença e basicamente dizer o que nós estamos a fazer aqui na Europa. Primeiro, é a nossa base de apoio, a nossa presença política, né? Por isso falou o Denise da implantação do nosso projeto político. Por isso estamos aqui também com o Xemana, que é o coordenador político para a implantação e para as atividades políticas cotidianas do projeto. Então a nossa ideia é exatamente essa, consolidarmos a nossa base política aqui na Europa. Estamos representados em vários países. O único desafio que nós temos na Europa agora é estender a base de apoio em cada um dos países. Por exemplo, aqui em Portugal, temos quantos distritos? São 9, não é? São 9. São 9 distritos em Portugal, não é? É isso? Acredito que sim. Então, em Portugal estamos muito bem implantados, mas o que nós queremos fazer é replicar... Quantos? 18. Sou uma senhora que falou, de fato, as senhoras são o grande fenómeno na Europa, não é? Então, a nossa ideia, só falando de Portugal, por exemplo, é replicarmos a estrutura central que é muito forte para os 18 distritos de Portugal, e queremos fazer isso praticamente para todo o espaço europeu. E começamos aqui pelo Portugal porque no início do nosso projeto político a gente definiu Portugal como a porta de entrada para o espaço europeu. Então é por isso que nós começamos por aqui, por algumas limitações de ordem logística e financeiras, que não vale a pena estarmos aqui a nos estender muito sobre isso. Desta vez só fomos até a Alemanha, mas foi uma visita também de sucesso, tanto no nível de implantação do nosso projeto político, como a outra componente, que é de começarmos a fazer o nosso network diplomático, isto é, as relações, digamos, estabelecer parcerias com partidos parlamentares, extraparlamentares e organizações, sobretudo aquelas ligadas a direitos humanos e ao fortalecimento da democracia. Então, esta que é, digamos assim, a base, é aquilo que sustenta a nossa vinda aqui para a Europa desta vez. E esperamos que, depois deste primeiro passo que nós demos, que foi, digamos assim, procurarmos nos familiarizar e estabelecer os primeiros contactos. E até este momento eu posso considerar que foi muito acima da nossa expectativa. Foi extremamente positivo. Imagina, nós fomos à Alemanha. A Alemanha agora está no momento de um debate efervescente, porque eles estão a discutir o orçamento. E, portanto, mesmo assim, nós fomos recebidos pelos partidos, digamos assim, mais relevantes na Alemanha, CDU, PS, o Partido Liberal, que agora também já saiu do Parlamento, mas o SPD, fomos recebidos pelas grandes fundações, com Konrad Adenauer, a Fundação Friedrichs e a Fundação Rosa Luxemburgo, que é do Die Linke, né, que é agora o partido revelação na Alemanha, que subiu, duplicou o número de deputados na Alemanha. Mas mesmo assim, apesar de estarem neste momento de muita ebulição do debate sobre o orçamento, arranjaram tempo para nos receber. O
vice-presidente do Bundestag, né, que é do Parlamento Europeu, o Parlamento Alemão, interrompeu um debate que estava a moderar sobre o orçamento para arranjar 30 minutos para nos receber. Então, de fato, nos sentimos muito honrados, não é assim tão, digamos, ordinário ter este tipo de oportunidades. Portanto, esta visita à Europa foi para nós muito acima de expectativas, está sendo um verdadeiro sucesso, mas acima de qualquer coisa, o maior sucesso foi este de hoje, a vossa presença. Uma salva de palmas bem fortes para vocês. Vou terminar, para não me alongar muito. Eu só queria partilhar convosco algo que acho que foi ontem à noite. Tive a oportunidade de estar a vasculhar na net e encontrei algo muito interessante de um teólogo luterano que esteve preso e foi executado na Segunda Guerra Mundial. Apesar de ser alemão, foi executado pelo Hitler, porque diziam que ele estava a conspirar contra Hitler. E comecei a ver um paralelismo muito grande entre a situação deste teólogo luterano com o que estamos a passar em Moçambique. Vocês sabem que nós aqui, sobretudo eu e Denise, estamos... Eu já perdi a conta, acho que são 35 ou 45 processos crime. O Denise acho que ainda está a tentar crescer nisto, devem ser 5 ou 6. Então, também somos acusados de vários tipos de conspirações contra o Estado, contra não sei o quê. Então, eu estava ali a ver a história desse teólogo luterano. Ele, enquanto esteve detido, antes de ser executado, ele foi escrevendo algumas teorias sobre a tirania, ditaduras e por aí fora. Eu gostei muito de um conceito que ele usa, diz assim, que o grande problema para os Estados ditatoriais não é propriamente a ignorância de que a gente normalmente faz referência, não é? Porque a pessoa não tem conhecimento, a pessoa não tem capacidade cognitiva de perceber fenómenos, diz que esse não é o grande problema. Ele dizia que o grande problema era a estupidez, não é? Porque a ignorância ela é desculpável, mas a estupidez alcança às vezes pessoas que até têm grande capacidade intelectual, até têm grande capacidade de compreensão de fenómenos. E ele dizia que o grande problema da estupidez no âmbito político, ela se circunscreve com a busca de zonas de conforto. Quer dizer, a pessoa muitas vezes nem procura saber as razões por que segue um pensamento, por que o defende, mas ele acha que é a coisa mais confortável no momento. Então, a partir do momento que acha que isso é confortável, significa que tudo o que for dito, tudo o que for pregado, ele não vai questionar. E eu olho assim, por exemplo, para Moçambique, e eu vejo muito desse tipo de fenómenos, mesmo até naquela classe que se acha a classe académica. Infelizmente, parece que em Moçambique, este vírus da estupidez, ele está a alastrar-se ainda muito maior na classe académica do que nas pessoas mais modestas, não é? Então, este é um dos grandes perigos que nós temos, e ultimamente isso está-se a gigantar cada vez mais, não é? Portanto, os professores universitários, os investigadores, os que são líderes de opinião, que são vistos como suficientemente capacitados, muito eloquentes, sem se aperceberem, eles próprios estão a difundir este vírus da própria estupidez. E depois olham para os mais simples e dizem, como não tem capacidade intelectual, como não tem formação, então estes não é válido, tudo o que disserem é para ser desprezado, não é? Eu não me recordo de uma palestra que lá fui, então alguém dizia assim, o grande problema que houve em Moçambique, o grande erro destes manifestantes é que os manifestantes eles não souberam se organizar. E a metodologia que eles utilizaram é uma metodologia errada, sob o ponto de vista da ciência mais elevada. Eu disse, mas olha lá, mas você, essa tua ciência metodológica, por que você não vai ensinar a eles a implementar?
Então esse é um dos problemas que a gente tem. Mas tudo bem. Só agradecer a vocês todos que estão aqui. Temos alguns desafios em Moçambique. Uma das coisas que nós queríamos avançar nos próximos tempos era, de facto, termos uma instituição política a partir da qual nós pudéssemos começar a desenvolver as nossas ideias, defender, digamos assim, o projeto que nós temos de sociedade para Moçambique. Ainda está em banho-maria, como vocês sabem, mas chegamos à conclusão que a instituição política, não há existência ou não de um documento, de um alvará ou de uma autorização, não pode ser uma limitante para nós continuarmos com o nosso exercício político, a nossa participação política. Então estamos a fazer alguns exercícios em Moçambique, só para vos dar algum exemplo. Antes deste governo que foi instituído pela UIR, nós fomos os primeiros a apresentar o programa quinquenal do governo, ou o programa de desenvolvimento dos próximos 5 anos de Moçambique. Apresentamos e colocamos para o debate. Agora já apresentamos, por exemplo, uma proposta de lei de revisão, que é para a redução da maioridade civil, que está em 21 anos em Moçambique, que é para passar para 18 anos. Ficamos felizes porque ainda há 2 dias o Presidente do Tribunal Supremo já veio ao público e disse que não, essa proposta ele já tinha pensado há muito tempo. Dissemos, calma, mas que bom, que bom. Então se pensou há muito tempo, significa que nós estamos errados. Então apresentamos também uma iniciativa que era para a constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito para se investigar o grande escândalo do Programa de Desenvolvimento Agrário Sustenta e tantos outros projetos. Portanto, isto mostra um dos eixos que nós queremos dedicar muita energia nisto. Para além da crítica, não é? Para além da crítica, nós também queremos apresentar alternativas com revisão da legislação que existe, portanto, propostas concretas de políticas públicas. Portanto, esta é uma das nossas linhas. A outra é esta, que é, digamos, expandir um pouco a nossa influência e as conexões com parcerias na Europa e nos outros continentes para fortalecer a nossa própria presença. E a terceira componente é a componente que tem a ver com ação social, tem a ver com ação humanitária, aquela diretamente ligada às pessoas, né? com coisas concretas, de necessidades concretas que as pessoas têm. Então, basicamente, esses são os 3 eixos que nós queríamos desenvolver nos próximos anos com alguma intensidade. Mas queríamos, de facto, deixar esse espaço mais para responder a perguntas, dúvidas, recolher sugestões, por isso vou parar por aqui. Mas antes de terminar o meu, não sei se vocês podem se levantar um bocadinho, se não se importam. Eu posso não ter oportunidade de o fazer depois, então vou fazer agora. Vamos todos. Um forte abraço. Um beijo. E tchau.